Bem, hoje nós vamos continuar, né, na verdade, terminar as apresentações dos grupos e Raíli, pode começar. É a Esther que começa. Bom dia. Europa. A gente Bom vai falar dia. sobre a Europa. Bom, a Europa tem cerca de 750 milhões de habitantes, que também é formada por 50 países, e é o segundo menor continente, que fica atrás apenas da Oceania. E também tem uma das maiores populações urbanas, porque cerca de 75% da população vive nas cidades, né? E o resto na zona rural, para produzir os alimentos e tal. Os grupos étnicos são de origem latina, germânica e também os eslavos, né, dando origem às características locais, né? Esqueci a palavra agora. A mistura dessas culturas e, enfim, tem uma qualidade de vida boa, por isso depende muito de migrações. O que é que acontece? Por eles terem a qualidade de vida muito boa, eles morrem velhinhos. Ou seja, os velhinhos eles não podem trabalhar, porque não tem toda uma força que um jovem tem. Então eles dependem muito das migrações, onde entram países de subdesenvolvimento, né, a maioria deles, que mandam imigrantes para lá. Entre os fatores que permitem à Europa manter o seu poder econômico está a sua infraestrutura de transportes, que é uma das melhores do planeta. Além de eles terem uma qualidade de vida muito boa, eles têm um controle melhor de lá da economia, do país. As ruas também não são tão problemáticas como as aqui do Brasil e etc. Enfim. Quase 75% da população europeia reside na zona urbana, no total de 551 milhões de habitantes, com uma população relativa de 72,3 quilômetros quadrados, uma das maiores populações urbanas do planeta. O PIB dos 28 membros da União Europeia só perde para o PIB dos Estados Unidos, com quase 16,5 milhões de dólares no ano de 2015. A economia europeia é uma das mais importantes do mundo. A União Europeia é responsável por 25% das trocas comerciais no mundo, possuindo apenas 6,9% da população mundial. O transporte de cargas e passageiros por ferrovias também é um dos mais desenvolvidos do mundo, com circulação dos trens na grande maioria dos países europeus, pois é constante o investimento que moderniza e padroniza a gestão em todo o continente. Eu vou falar um pouco sobre a agropecuária. Os europeus utilizam na agricultura uma política de segurança alimentar e comercial que tem o apoio aos produtores do seu maior trunfo, pois ajudam financeiramente o agricultor para garantir da sua produção. Essa ajuda de chama subsídio e é aplicada de maneiras diferentes em cada país, com reflexo direto na manutenção do produtor na terra, pois muitos deixariam reproduzir se não fosse a ajuda do seu país. O setor primário europeu ocupa no máximo 5% da população economicamente ativa do continente e, mesmo assim, está entre os maiores produtores de alimento do mundo, pelo fato de utilizar processos intensivos de produção em que o investimento financeiro, a tecnologia e a ciência são fatores preponderantes para o aumento da produtividade. A batata é cultivada em amplas áreas da Rússia, Ucrânia, Belarus e Polônia, colocando esses países entre os maiores produtores mundiais. Outros destaques na Europa são a produção de uvas, vinhos, azeitonas e azeite,
países ao sul, como Portugal, Espanha, França, Itália e Grécia. Extrativismo. Os produtos da maior produção da Europa são o petróleo, carvão, enquanto os recursos energéticos, ferro, os manganes, quantos Manganês. minérios. A Rússia e o Reino Unido e a Noruega são grandes produtos de petróleo. A Rússia é a figura entre os três maiores produtos deste. O carvão foi importante para a incursão da Revolução Industrial na Inglaterra, no desenvolvimento. O extrativismo animal tem na Rússia seu grande representante em nível mundial na produção de pesquisa. A Europa apresenta ter uma alta produtividade, sofre com alimentação por áreas de cultivo, acaba por independente das importações para atender a maior parte das suas necessidades em produtos agropecuários. Outro. Que metal é esse daí, esse branco aí? Eita, eu tava falando com o microfone mutado, é? Era. Ixi. Ave Maria, eita. Eita. Você tá com o microfone desligado. Quase que eu não consigo ligar. Eita, bichinho problemático. Enfim, eu não vou repetir não, professora, desculpa aí. Mas eu vou passar para outra pessoa. Cauã, meu filho, é você. Oi, indústria. A geografia das indústrias na Europa tem como seu ponto forte a interface estrutural que foi criada principal na Europa Ocidental. Para atender às suas necessidades, a disponibilidade das fontes dos às indústrias, portos, aeroportos e hidrovias e ferrovias que proporcionam um ambiente adequado ao desenvolvimento industrial. Desde a Revolução Industrial, ganhou maior impulso no pós-guerra. Na Europa tem grande importância no mundo, devido à força da União Europeia por ter um alto nível de desenvolvimento humano e por ser um preço na tomada da decisão na geopolítica internacional, coloca-se como um dos continentes centrais do mundo, tanto pela força econômica como pela força política. Entre os países do G7, grupo do país mais envolvido do mundo, destacam-se 4 europeus: Alemanha, Reino Unido, França e Itália. Bom, o Reino Unido é uma das maiores forças da Europa, com o quinto maior PIB do mundo. Deixa eu tirar isso aqui, porque está me atrapalhando. Enfim, berço da Revolução Industrial e, em grande parte, responsável pelo domínio do comércio mundial no século XIX e a metade do século XX pela Inglaterra. Bom, como já está escrito aqui, né, o Reino Unido é uma das maiores forças. Na verdade, a Europa é uma das maiores forças políticas e econômicas, né? Responsável pelo domínio do comércio mundial do século XIX, por conta da Revolução, né? Revolução Francesa, que deu uma queda aí na França e acabou elevando o Reino Unido, que teve todo um transporte de comércio de mercadorias que eram produzidas lá, que a França não conseguia mais produzir. A França chegou a ficar entre as 5 maiores potências mundiais na década de 90, após o aumento em suas produções depois da Segunda Guerra Mundial. Como está falando aqui, depois da Segunda Guerra Mundial,
teve um aumento, né, por conta que a França ficou com uma posição muito bacana e ficou, nossa, eu esqueci. Enfim, começou a produzir também a mais, né, aumentando assim a sua economia, e começou a comercializar para os outros países, etc., se tornando uma das maiores potências mundiais. E a França também é colocada como um parque industrial por suas produções de aviões. Eu pensava que eu tinha colocado uma foto aqui, mas provavelmente eu esqueci. E uma das empresas mais famosas, né? Mas a França também é muito conhecida pela produção de aviões, helicópteros, tecnologia espacial também, que ela tem muito envolvimento ali. E a Itália está entre as maiores importantes economias mundiais. A França, assim, no geral, ela é uma das potências mundiais, a gente pode falar assim, eu acredito. E a Itália investe em sua produção principalmente em máquinas, equipamentos, aço, ferro, essas coisas assim. Acredito que a Europa em si, como aqui a França, por exemplo, ela investe em veículos, né, de veículos aéreos. A Itália já investe, por exemplo, na matéria que vai construir o produto que a França tem como base. Mas também tem uma forte influência da agropecuária, né, como a Iva falou, que tem muito. Deixa eu voltar aqui. Tem muita vinho, principalmente a Europa é conhecida por vinho, por azeite também, e por aí vai. Enfim, é isso. Aí temos as referências. E foi isso. Pronto? Ah, beleza aí então, beleza. Quem perguntou sobre a foto do minério que estava no slide? Foi do minério aí. Provavelmente é nióbio. Vou pegar o slide pra gente. Deixa esse slide aí, eu não vou não usar o meu, vou usar o de vocês hoje. Pode deixar o slide na tela, viu? Vai na parte da agricultura da Europa, por favor. Da agropecuária, perdão. Então, meus amores, a gente tá falando sobre a Europa, né? É o continente que nós estamos falando, debatendo. Nós vimos, aula passada, principalmente sobre a indústria europeia. Mas a gente vai falar sobre, hoje, a agropecuária. Bem, a agropecuária é uma agropecuária muito moderna, né? O uso de tecnologia é muito intenso dentro da Europa, dentro do campo, principalmente para ter uma produção em larga escala para alimentar a população europeia. Tem também o PAC, que é um tipo de política protecionista. Esse PAC, ele diz o seguinte, olha, o que é produzido dentro da Europa é consumido dentro da Europa pelos europeus. Então, esse tipo de política protecionista é muito importante para desenvolver a economia da Europa e para garantir uma boa qualidade de vida para os cidadãos. Então, o PAC ele consiste da seguinte maneira: olha, o que se produz na Europa se consome na Europa, o que vai entrar precisa pagar taxas que não são baixas para entrar dentro do território europeu. O produto estrangeiro ele vai ser encarecido, ou seja, ele vai ficar muito mais caro que o produto europeu. Ele vai ter que pagar taxas e vai ter que seguir também regras. Por exemplo, alimentos transgênicos para consumo humano na Europa não pode. Então, o que entra de transgênico, de alimentos geneticamente modificados dentro da Europa, serve para alimentar animais, não para alimentar pessoas. Essa ampla produção aí de batatas, de azeitonas, que faz o azeite, uvas para fazer o vinho, de ótima qualidade, vale-se dizer, esses produtos, são gerados desse jeito, principalmente por causa do clima. Então, o clima favorece bastante o desenvolvimento da agricultura e da agropecuária dentro da Europa.
E também, se for fazer aqui no Brasil, a mesma coisa que eles fazem sem usar nada, nenhum agrotóxico, nada, não vai dar certo. Por causa que tem muitas pragas por aqui que vão afetar a lavoura. Não, mas eles usam sim defensivos agrícolas. Alimentos transgênicos é outra coisa. Defensivos, eles investem em pesquisa para combater pragas. Além deles terem um sistema de Então plantação, eles usam, né? Agrotóxico, então eles usam. sim, fertilizantes. Só que não um grau nocivo para o ser humano. Por exemplo, tem várias coisas que a gente usa no Brasil que é proibido usar na Europa, porque isso agride diretamente a saúde humana. Só que eles têm também um tipo de plantação bem antiga, que é assim, eles não fazem monocultura. Eles fazem um tipo de policultura. Então, no mesmo lugar são plantadas diversas plantas, diversas qualidades de plantas, diversas culturas. Ou seja, aquilo diversifica a cultura e inibe algumas pragas também dentro daquela lavoura. Então, o jeito de plantar dentro da Europa é diferente. Então, o PAC, lembrem disso, o PAC é uma política protecionista usada principalmente na agropecuária. Por exemplo, a pecuária, a criação de animais, a carne, o leite, tudo isso é empregado muito tecnologia. Mas a tecnologia, Matheus, é para aumentar a produção. Mas não exatamente essa produção vai ser aumentada causando danos à saúde dos europeus. Eles têm muito cuidado em relação a isso. Ah, tá. Outra coisa interessante também é a mão de obra, né, que foi falado. A mão de obra é qualificada. Nós estamos falando de um continente que tem potências, como vocês falaram, Alemanha, Reino Unido, França. São algumas das potências que eu tenho aí dentro da Europa. Algumas se destacando em alguns setores mais do que outras. E aí a gente já chega na parte da indústria. Só que, falando de população, a Europa ela tem uma população envelhecida. Como vocês explicaram, a Europa ela tem uma ótima qualidade de vida para os seus habitantes, só que elas, dentro da Europa, criaram-se um tipo de política de redução da natalidade. Com isso, o crescimento vegetativo baixa também. Ou seja, as mulheres elas não estão tendo tantos filhos mais. Estão tendo tão poucos filhos que a população economicamente ativa, o PEL, começou a baixar mais do que o normal. Então, baixou tanto que na população europeia não tem mão de obra suficiente para arcar com os empregos, com as necessidades que tem lá. E o sistema previdenciário está sobrecarregando a população, porque existem muitos idosos, e que bom, né, que as pessoas estão sobrevivendo muito, mas não tem pessoas jovens para trabalhar, para arcar com esses gastos dentro do continente europeu. Então, a gente fala isso se chama de implosão demográfica, é o que está acontecendo dentro da Europa. Eu tenho mais pessoas morrendo do que nascendo. Consequentemente, a minha população economicamente ativa, que vai dos 18 até os 45 anos, até os 50 anos mais ou menos, ela está diminuindo. E aí os estrangeiros chegam lá para trabalhar. Só que isso também gera um processo chamado xenofobia, porque os europeus não aceitam de bom grado os imigrantes que chegam para trabalhar na Europa. Eles entendem que as pessoas estão invadindo o espaço e tomando os empregos deles. Então, há muito ato de agressão contra estrangeiros dentro da Europa por conta disso. As empresas, as indústrias, todos os setores lá na Europa, eles pegam pessoas de outros países para trabalhar, já que não existe europeu suficiente para isso. Então, com relação à indústria, bem, principalmente a indústria europeia está concentrada nos lugares que têm muita disponibilidade de recursos minerais. Ou seja, olha, a Rússia ela se destaca bastante. Ela tem uma diversidade mineralógica incrível, muito grande. Então, a concentração das indústrias na Europa vai se dar principalmente na Europa Central, mas ali rodeando aos arredores da Rússia, e principalmente na Europa Ocidental, com esses países que são potências, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, você veja que cada um tem um destaque. Por exemplo, a Alemanha ela tem um destaque na indústria automobilística. Então, ela cria muito carro, muita tecnologia moderna, muita tecnologia, e muito avançada essas tecnologias, para a criação de carros cada vez mais modernos e cada vez mais cobiçados. Outra curiosidade é o G7, né? As potências, os países mais desenvolvidos do mundo. Desses 7 países que formam,
esse G7, 4 estão na Europa. Então, a Europa ela não é pouca coisa. A Europa ela se destaca bastante nessa produção, seja na produção industrial, na agropecuária, a economia. Nós temos aí um bloco econômico muito forte, que é a União Europeia. Então, nem todos os países da Europa fazem parte da União Europeia, mas aqueles que fazem parte, eles têm benefícios muito grandes, porque se beneficiam todo mundo. As políticas ali são implantadas para beneficiar os membros da União Europeia. França, Alemanha, por exemplo, o Reino Unido saiu. Isso deu uma confusão bem grande esses tempos. O Reino dele decidiu sair. O euro é a moeda oficial, mas não é usado em todos os lugares da Europa. Tá? Esse bloco econômico União Europeia, ele tem como objetivo ter um tipo de moeda unificada, o que a gente vai chamar de união monetária, ou seja, um dos objetivos é que todos os países que fazem parte da União Europeia usem o euro, mas nem todos os países usam o euro, como o Reino Unido, por exemplo. Os países que formam o Reino Unido, Inglaterra, Grã-Bretanha, entre outros, eles usam a libra esterlina, que é diferente, o valor é diferente, mas isso não influenciou tanto. A União Europeia vai com calma nesse sentido, ela espera os seus países a quererem mudar as moedas. Ela não implica muito com isso, não. Até aí, alguma dúvida? Não. Não. Então, na França... Ô, professora, Oi. quando eu era pequena, eu pensava, eu sabia não que era diferente. Euro, dólar, pensava que era tudo reais. A gente pensa mesmo, é assim. Então, já a França, ela também ela também se destaca na indústria, assim como a Alemanha, só que vejam que os produtos são diferentes, que são produzidos tanto na França quanto na Alemanha. Enquanto na Alemanha a indústria automobilística ganha fôlego e destaque, na França tem produções de aviões, de helicópteros, de tecnologia espacial muito grande também, o investimento ali é muito forte, medicamentos, né, carros e turbinas, então tem uma diversidade industrial muito grande também na França. E a Itália? Vou dizer que é macarrão não, vão? E aí, a Itália? Gente, a Itália também se destaca pela indústria automobilística. Quem nunca viu um carro da Fiat? Vocês já viram? Fiat, Ferrari, Lamborghini. Isso, Maserati. Então, olha, a Fiat, por exemplo, é uma empresa italiana. Então, o destaque também da Itália é automobilístico. Embora, gente, não achem que esses lugares, que esses países só produzem isso. O polo industrial é diversificado. O polo industrial dos Mas o países desenvolvidos carro-chefe é são os carros. diversificados. Oi, mas o que assim, o que ganha destaque, né? O que ganha destaque pelo consumismo mesmo. Lembra daquela nossa discussão sobre consumismo nas aulas passadas? É principalmente a indústria automobilística em alguns países. Outros, como a França, tecnologia de ponta, né, para produções de aviões, helicópteros. Na medicina também eles ganham destaque. E o setor terciário, comércio e serviço, como é que fica? Fazer o quê, né? Gente, o setor terciário, comércio e serviço, você sabe que é o setor do comércio, a produção, tecnologia, de tudo isso. É o que melhor paga dentro da Europa. Esse setor paga muito bem, porque há investimentos a todo momento, altos investimentos na produção de tecnologia. Para isso, se precisa de pesquisa e mão qualificada. Então, não vai se pagar pouco para quem tem mão de obra qualificada, principalmente na Europa. Gente, mão de obra qualificada no continente europeu é muito valorizado. Você não estuda para não ganhar bem. Você é recompensado por tudo que você estuda. Então, lá, investimentos em tecnologias é muito grande para a produção todas essas produções que eu falei para vocês aqui, automobilística, no setor da medicina, no setor espacial, tudo isso só pode ser possível, só pode ser desenvolvida graças a estudos, a pesquisas. E aí, o responsável por isso é o setor terciário. Até aí, alguma dúvida? Não. Não, até Não. agora não.
Então, agora sim, tem uma coisinha nesses países. A gente está falando de um mundo globalizado, nós estamos falando de um mundo onde existem empresas transnacionais, e a gente está falando também de um mundo que tem países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Ou seja, existem pessoas com mão de obra bem qualificada, e existem pessoas que não têm mão de obra qualificada. Se por um lado, as pessoas que têm mão de obra qualificada ganham bem por toda essa qualificação, as que não têm qualificação vendem sua mão de obra de forma barata. Então, o que é que eles fazem? Esses países, eles pegam, distribuem essa produção, fazem aquela divisão internacional do trabalho, né, como vocês já sabem, a DIT, e aqueles países que têm mão de obra não qualificada, eles ficam responsáveis por produzir algumas peças com um nível de exploração alto também. Por quê? Porque esses países industrializados não pagam o suficiente para isso, é mão de obra barata, é exploração mesmo que eles fazem. Em países pobres, já são pobres, eles vão lá e exploram ainda mais a pobreza. Depois de tudo isso, de todas as peças prontas, eles levam para a sede das transnacionais, que geralmente é no país desenvolvido, montam um produto e vendem por um preço absurdo. Para eles é um preço normal, porque eles ganham em relação a isso. Mas para o mundo, nem todo mundo consegue consumir de maneira a dizer, olha, é barato. Mas a produção desse produto não foi, a produção desse objeto não foi tão cara, porque usaram mão de obra barata e exploraram países pobres. Até aí tudo bem? Tudo. Meus amores, olha, eu passei uma atividade enorme para vocês. Não foi? Fizeram uma atividade? A gente vai responder essa atividade depois. Porque Eu gostei. Eu fiz. Glória. Professora, eu fiz, só que aí, como era no sábado, eu não mandei a foto. tudo Porque eu achei que bem. podia ter sido por engano, que a senhora Eu tinha também. colocado a data. Professora, eu não Eu mandei também. a foto que eu fiquei sem internet. Desde sexta-feira. Voltou Olha, ontem. eu vou pedir para vocês enviarem as fotos. Pode ser quinta-feira, tá? Até quinta-feira vocês me enviam a foto da atividade passada, porque eu vou passar uma hoje. Tá lá no grupo, são várias. Eu nem lembro quais são agora, porque... 50 páginas. Não, também não é esse exagero, não. Gente, vocês vão mandar, depois a gente vai corrigir, porque o ano tá acabando e como a gente passou por esse período de pandemia, eu tô tentando avançar com conteúdo. Mas eu preciso saber se vocês estão entendendo para mim avançar com a consciência tranquila. Estão? É. Tá tranquila, Europa? Tá tranquilo pra mim aí. Tá tranquilo pra mim. Top? Top. Ótimo. Na Vamos lá. linha. Eu vou dar pausa na aula para mim fazer a chamada e quem for chamar já pode sair, tá?